noite, como é que vai, Brasil? Boa noite, 2017. Boa noite, 2017. Olá, Marcos. Olha aqui a Laura presente, a Eudinha, o Luiz Fernando Moura, o Anderson, aqui a Lúcia Paladino, o Will Marques, olha, o Campasso aqui de Pelotas, Marcos Fleury, a Andressa Viviana, André Nascimento, olha, está todo mundo aqui, o Renato de Rio Preto, o Júnior Medeiros, a Pátio, olha, aqui a Vaneila, a Luci de Recife, o Clécio, fala, grande Clécio, meu irmão Clécio está aqui também, olha aí, a Cristina aqui presente, o Mauro Rômulo, o Wagner Godoy, a Jane Pacífico, é isso aí, olha, a galera está toda aqui, como é que está a qualidade do som? Deixa eu só ter aqui um feedback de vocês, por favor, a qualidade do áudio, vamos ver aqui, 10, a Luci disse que está 10, está dando para ouvir bem, ok? Olha, tem gente com 0 aqui de qualidade do áudio, dá uma ajustada aí, por favor. Maravilha. Tudo grande Vitor, André Nascimento, show de bola. Olha aí, maravilha. Então é isso aí, pessoal. Vou começar aqui essa nossa conversa de hoje, que é uma conversa especial. Ela é uma conversa especial porque é uma conversa da gente preparar as nossas velas, para a gente colocar as nossas velas na direção do vento, porque o nosso barco já está zarpando, do porto. E eu quero dizer para vocês que essa não vai ser uma viagem totalmente tranquila, porque alguns de nós enfrentaremos desafios, seja pessoais, profissionais, desafios de crença, na verdade, desafios desse processo de construir o nosso negócio, porque, diferente do mercado tradicional, é muito simples a gente parar, é muito fácil a gente parar, da mesma forma muito fácil a gente continuar. Nesse nosso negócio, nós somos patrão e próprio empregado, é verdade, a gente é próprio empregado, a gente é o próprio patrão, o próprio chefe, E isso aí é o que faz a maioria das pessoas não conseguirem, de certa forma, continuar no negócio de multinível, porque é muito fácil, o preço que se investe, o preço a ser investido é um preço muito baixo. A gente está falando aqui de um preço financeiro que é muito baixo, o investimento é muito pequeno, né? Se as pessoas tivessem investido aqui alguns milhares de reais, talvez, né? O processo de decidir avançar, de parar, né? seria uma decisão mais difícil, mas aqui não. Aqui nós estamos falando no negócio onde foi pouco investimento de dinheiro, mas, no entanto, o que faz o grande diferencial é o grande investimento de vontade. Eu disse isso para vocês. Eu estou nesse mercado há quase 20 anos, eu fiz uma escolha, eu e minha esposa, minha família, nós fizemos uma escolha por esse negócio, que é um negócio que reúne diferenciais. Nesses mais de 20 anos, onde eu atuei como executivo, consultor, como líder, desempenhando aí vários papéis no mercado, enfrentando aí, conhecendo o céu, conhecendo o inferno, conhecendo as belezas, o paraíso, os desafios. A opção por Conde-Um-Grama foi uma opção de família e foi uma opção por um negócio que tem diferenciais. Eu queria dizer isso para vocês porque eu preciso fazer esse desabafo. E a gente está vendo aí toda hora, mais uma vez, a concorrência se mobilizando e ajustando e mudando, né, mudando plano, mudando isso, mudando aquilo, e a gente não quer ser uma empresa dessa forma, a gente quer ser uma empresa cujo rumo precisa ser um rumo perene, um rumo seguro. E hoje, nesse dia 2 de janeiro, é muito importante que a gente faça essa reflexão. Nós temos pela frente 363 dias para que a gente possa construir um novo futuro, para que a gente possa agora, na virada de 2017 para 2018, a gente possa agradecer muito mais do que pedir. E essa é a proposta, para que a gente possa, na virada de 2017 para 2018, a gente possa agradecer muito mais do que pedir. Pela primeira vez em muitos anos, a gente está tendo uma virada de ano com perspectiva concreta. Nós estamos fundando uma das maiores empresas de multinível desse continente. Nós somos fundadores de um dos modelos de negócios mais revolucionários desse continente. Isso vocês ainda não viram nada, que vocês vão começar a ver a partir de janeiro e que verão nos dias 4 e 5 de fevereiro. Nós somos fundadores de um dos maiores modelos. Quando eu digo isso para vocês, assim, vibrando internamente, claro, a gente está pagando esse preço agora e não tem como negociar esse preço, não existe, não tem um atalho, não existe um atalho para construir uma empresa de multinível, não tem um atalho para chegar a diamante, não tem um atalho para chegar a diamante real, não tem um atalho para continuar nesse negócio, não existe um atalho.
Não tem outra forma, não tem facilidade. Não existe facilidade para que a gente... Eu falo isso para vocês, eu estou aqui abrindo meu coração nesses 20 anos que a gente pôde, eu e minha esposa, a gente visitou, a gente conheceu vários países, conhecemos dezenas de países, líderes de muitas empresas, e todos eles contavam uma história de crença muito forte, de vontade, de superação. E hoje a gente está falando sobre isso porque nós teremos 363 dias, nós teremos agora 52 semanas pela frente para a gente colocar esse plano em ação, porque nós estamos com a oportunidade de fazer um novo começo. E hoje é dia 2, e eu sei que alguns de vocês já colocaram no papel os sonhos. Uns querem ganhar peso, perder peso, outros querem, ganhar mais dinheiro, ficar de carro, viajar, conhecer o mundo. Não é verdade? Existem aqui pessoas que estão sonhando, e hoje é o dia especial para isso, para que a gente possa colocar isso no papel. E nós vamos dividir esse momento entre hoje, essa segunda-feira, dia 2, e a próxima segunda-feira, dia 9. Vamos trabalhar forte nisso. De hoje até a próxima segunda-feira, nós vamos falar sobre essas estratégias. E quando a gente fala de um plano para mudar de vida, é porque o fato de ser hoje o dia 2, o fato de você ter ferramentas para isso, você tem ferramentas, nós temos ferramentas para construir um resultado diferente, agora em 2017. Então, a história de um plano não é uma ilusão, porque se a gente tem as ferramentas, a gente tem uma empresa está se estruturando, vocês estão vendo o que vai acontecer essa semana. Essa semana o corporativo ele finaliza, ocupando aí as vagas que ainda tínhamos, que o Rogério Rubini foi buscar na concorrência, foi buscar no mercado, não só na concorrência, mas na indústria no geral. Ele foi contratar esses profissionais para poder fazer parte do nosso time. E essa semana amanhã principalmente, já tem gente ocupando. Vocês não imaginam o perfil desses profissionais. Eu nunca vi uma empresa como a nossa que não negociou o preço para poder trazer os melhores executivos para a operação. E é verdade, vocês vão ver o currículo dessas pessoas. E a gente está acostumado a ter outros modelos de negócio de multinível, onde somos nós que entramos com dinheiro. A gente viabiliza as empresas, porque a gente leva cadastro para que as empresas possam se estruturar depois. E nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de uma empresa... Porque eu tenho que reforçar isso com você, porque se você tiver um plano e não tiver crença, o plano não vai funcionar. Então eu estou dizendo para você o que você tem. Você tem à disposição aqui agora dezenas de executivos que foram contratados, você tem mais uma sede nova que é The Magic House, você tem novos produtos que foram... Isso tudo sem a gente ter começado. E mesmo assim eu sei que algumas pessoas ainda têm dúvida se vale a pena continuar. Para aquelas pessoas que têm dúvida, eu digo... Busque o mercado tradicional. Porque tem pessoas que nasceram para ser empregadas. Tem pessoas que nasceram para ser empregados. Para acordar às 7, às 8, chegar em casa de noite. Tem pessoas, claro, mas existem perfis, porque nem todo mundo tem a disposição e a coragem que a gente tem para construir esse negócio. Tem pessoas que nasceram com a veia empreendedora, com visão empreendedora, como somos nós, e tem pessoas que querem alguma coisa tranquila, sentar atrás de uma mesa e no final do mês ficar segurando o salário enquanto ele acaba e o mês continua. E nesses 20 anos, eu digo para vocês, eu nunca vi um projeto de empresa como esse, cujo trabalho, cujo investimento, cuja estrutura está sendo colocada na frente. Está sendo colocado na frente e eu quero dividir essa visão com vocês. Porque nós vamos construir uma empresa de dezenas de milhares de pessoas, de centenas de milhares de pessoas, até o final de 2017. E essas pessoas, esses milhares de pessoas que vai fazer parte do nosso time, do DNA que nós estamos plantando a partir de agora. E a meta é ousada, sim. Mais de 100 mil consultores até o final de 2017. E esses mais de 100 mil consultores que chegarão, eles chegarão pela inspiração e pela vontade de vocês. Eles chegarão pela coragem, de nossa coragem de não desistir apesar dos desafios. Porque se esse negócio fosse simples, se esse negócio fosse fácil, outras dezenas e centenas de empresas de multinível estariam prosperando no Brasil. Mas nós aprendemos, nós estamos dando e formatando o modelo de negócio, olhando para aquilo que não funciona. E a escola do que não funciona é uma escola poderosa. A escola do que não funciona é uma escola poderosa. E essa é metade da nossa escola, e a outra metade da nossa escola é a escola do que funciona. E a escola do que funciona a gente está olhando lá para fora.
Nós estamos nos inspirando com o que tem de mais moderno, de mais atual, de mais produtivo nos modelos de multinível americanos, e vocês vão perceber isso agora nos dias 4 e 5 de fevereiro de 2017, aqui em São Paulo. Hoje é dia 2. E nós temos 6 meses pela frente para poder... E essa é a proposta que eu digo. O plano para mudar de vida se trata de uma estratégia para que você não viva 2017 da mesma forma que você viveu os últimos anos. Esse é o plano. O plano para mudar de vida é um plano, uma estratégia para que você não viva no ano de 2017 da mesma forma como você viveu 2016, 2015, 2014, os anos anteriores da sua vida, mas isso vai exigir um preço. Isso vai exigir... Claro, e você já está pagando, nós já estamos pagando o maior preço mais caro, que é o preço de começar, é o preço de enxergar sem ver direito, é o preço de acreditar sem pegar. É o preço de aceitar o desafio, mesmo enquanto toda a estrutura não estava pronta. Mas agora a gente já tem algo para mostrar de forma concreta. Foram centenas de novos qualificados agora no primeiro ciclo. Foram centenas de novos qualificados no primeiro ciclo. E são dezenas de pessoas que se qualificaram para Porto Seguro. Vocês vão conhecer no dia 9 já a listagem dos primeiros qualificados para Porto Seguro. E essas pessoas estão mostrando que, apesar dos desafios, que apesar das intempéries, essas pessoas têm crença, nós temos crença de que a gente merece uma vida melhor. O seu plano para mudar de vida, o nosso plano para mudar de vida, ele requer 2 primeiros passos. Existem outros passos. Existem outros passos. Mas primeiro você precisa mudar o pensamento. O nosso mindset, o nosso mind do mindset. A gente precisa mudar os pensamentos. Porque por mais que a gente construa estratégias juntos aqui, se algumas pessoas continuarem acreditando que esse é um trabalho fácil e não é, ele é simples, se algumas pessoas continuarem acreditando que a grama do vizinho é mais verde e não é, por isso nós vamos plantar a grama azul, se algumas pessoas continuarem acreditando que elas vão ficar ricas em 3, 6 meses, enquanto vivem 10, 15, 20 anos no desafio do seu... Não funciona assim. Se algumas pessoas continuarem acreditando que não é importante participar dos eventos, que não é importante se associar com pessoas positivas, que não é... Veja, nós precisamos mudar o nosso pensamento. Mas, Ginaldo, eu quero ter resultado. Você está falando de que coisa estranha, coisa piega, você não tem outra forma. Porque enquanto a gente não fizer a lavagem cerebral do bem, e a lavagem cerebral do bem é tirar todas essas impurezas que a gente tem na cabeça. Por isso que eu gosto do conceito japonês de começar o ano novo limpando a casa, porque senão ele não entra. Eu digo, a gente precisa começar o 2017 limpando a cabeça, porque senão essa visão de resultado desse ano não vai entrar. E eu sugiro que a gente crie, a partir de agora, um ponto de ruptura. E qual é o ponto de ruptura? É tirar essas negativas que a gente tem no dia a dia, de que vai ser difícil, de que eu não vou conseguir, de que ninguém me ajuda na minha lei ascendente, de que tem desafios operacionais, de que eu não gosto do fulano de tal, de que é isso, de que a concorrência faz assim, do que a concorrência faz assado. Eu digo, se a gente não conseguir, não tem outra forma, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Agora, pensa bem, o que você tem à sua disposição, uma estrutura como essa, uma empresa que montou agora, só dentro do multinível, são mais de 30 novos profissionais, além da estrutura de mais de 200 profissionais. Vocês viram o catálogo que saiu hoje? Vocês viram o catálogo que saiu hoje? Vocês vão ver um sistema de reconhecimento que vai ser lançado agora nos dias 4 e 5. E se você ainda tem dúvida, eu digo, é hora de mudar os seus pensamentos, porque senão você não vai conseguir colocar o seu plano em pé. Mude os pensamentos. Pensamento de que esse negócio vai ser difícil? Pensamento de que, é melhor eu continuar quando a empresa estiver pronta? Será que não poderia ter mais 0,5% aqui? Não era melhor um descontinho melhor? Veja para você, muda os seus pensamentos e coloca o foco no que tem. Não coloca o foco na falta. Não coloca o foco na falta. Isso é muito importante.
Porque se você, é como se você tivesse atravessado, imagina aqueles equilibristas que estão lá, né, atravessando com aquela vara lá no cabo. Eu digo para você, se ele pensa outra coisa que não seja colocar um foco num pé na frente do outro, ele se desequilibra. E o outro item é muda os teus hábitos. Muda os teus hábitos. Eu vou falar aqui de estrutura, de estratégia, a gente vai dividir isso nessa semana e na outra, mas o que adianta você ter toda a estrutura se você não mudar os seus hábitos? Porque, já disse uma vez Einstein, somente os loucos continuam fazendo as mesmas coisas e querem ter resultados diferentes. Somente os loucos continuam fazendo as mesmas coisas e querem ter resultados diferentes. Não de outra forma, é preciso mudar hábito. E por isso, essa semana você já começa com uma recomendação de leitura semanal para fazer a lavagem cerebral do bem. Lembra da filosofia japonesa de limpar a casa para a chegada do ano novo? Nós vamos ajudar a limpar a nossa cabeça para a chegada do ano novo. E um dos processos de limpeza é limpar os hábitos ruins e criar novos hábitos. Queria lista de sonhos. Vocês vão ouvir o Miguel falando aqui na próxima conferência sobre a visualização dos sonhos. A gente está falando de um negócio aqui onde vocês vão poder, com certeza absoluta, nos próximos meses, conseguir uma renda mensal que muitos aí com mais de 20, 30, 40 anos de mercado não conseguem, e vocês vão conseguir esse resultado. Nós iremos conseguir, nós já estamos conseguindo esse resultado nos próximos meses. Mas você precisa acreditar nisso, porque se a gente é uma empresa que agora que está começando e que a gente tem um sonho, uma meta, uma estratégia para ter 100, 200, 300 mil consultores, serão nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, nossos tataranetos. Para vocês, isso é suficiente para nos manter entusiasmados e motivados com a visão de 2017 diferente. Porque nós faremos diferente, mas precisamos criar novos hábitos. O hábito da leitura, o hábito de fazer contato e convite, o hábito de se aconselhar com a linha ascendente, o hábito de parar de reclamar, criticar e dar desculpas. Sim, claro, os hábitos negativos. Não estou falando que a gente não tem que criticar e enviar sugestões. Mas olha com quem você fala isso. Para a sua linha ascendente, tudo. Tudo. Cuidado com seus hábitos de murmurar pelos cantinhos, os nossos hábitos de desabafar nos grupos de WhatsApp, os nossos hábitos de estar sempre nos comparar. Eu digo, esses hábitos negativos a gente precisa mudar, porque nesses anos todos que eu conheci a indústria do multinível, eu só conheci líder rico com bons hábitos. Pessoas doce e dura, igual rapadura. Isso, meus amigos, nessa trajetória agora que a gente tem pela frente, eu digo, mudar pensamento e criar novos hábitos. Tudo isso porque nós precisamos mudar de vida. E para mudar de vida, o nosso plano para mudar de vida, qual é o nível que é importante? E nós vamos falar isso hoje, segunda-feira. O nível mais importante, o nível que gera, o nível mais importante do plano de carreira, vocês sabem que é o nível de bronze. Mas o nível que substancia, que começa a fazer a diferença financeira no nosso negócio. Olha agora, então, que agora que começou a atividade das recompras, eu fico feliz porque o nosso ticket médio de recompra chegou quase a R$600. E nós só estamos começando. Eu fico imaginando o que vem por aí agora, quando a gente começar a fechar os meses de janeiro, fevereiro e março. E o nosso plano de mudança. O que significa plano para melhorar, para mudar de vida? Significa um plano cujos resultados são diferentes daqueles que a gente tinha, o que a gente estava conquistando antes de entrar para esse negócio. E eu acredito que o resultado que faz a diferença, que já começa a fazer uma diferença, quando alguém já está colocando no bolso ali 10, 20, 30, 40, 50 mil reais por mês nesse negócio, por mês no bolso. Imagina, pessoas que ganhavam 2 mil reais, de repente começa a ganhar 10 mil reais, ganhava 5 mil reais, começa a ganhar 20 mil reais nesse negócio, e começa a ganhar 30 mil reais nesse negócio, e já começa a ter o seu carro zero, já começa a viajar. Esse é o nível, esse é o plano que a gente vai começar a construir a partir de agora, é para chegar nesse nível de uma forma consistente. E aí tá, você será diamante até 30 de junho de 2017. Repito,
a nossa mudança de vida, pelo menos na parte financeira, existem outros aspectos da mudança de vida que eu não vou tratar aqui hoje, isso vai ser tratado de vocês com o Miguel. A nossa mudança de vida, ela começa de diamante. Eu só queria saber, isso está claro? Isso está claro? Abre para mim o chat, por gentileza, Fernando, porque isso é muito importante, essa sintonia. Isso é sem desculpas, eu digo, isso está claro que a nossa mudança de vida, a mudança de vida começa a partir de 2000, a partir de diamante, cuja renda já é uma renda que faz diferencial, que já gera uma diferença na sua vida. Então eu queria saber se a gente está alinhado, de que o nosso esforço para mudar de vida, ele vai começar como bronze, ele vai começar como ser uma fábrica de bronze, ele continua como prata, na verdade como ouro, como rubi, como esmeralda, mas o que a gente está buscando aqui é uma mudança de vida a partir do resultado de um diamante, mas eu estou falando de um diamante palpudo, né? Um diamante gordo, um diamante robusto, um diamante com lateralidade, um diamante onde você vai ter aí uma renda diferenciada, além dos mimos. E essa é a proposta. Então, a meta aqui aí você vai dizer assim, Edinaldo, eu posso conseguir isso antes? Claro que você pode conseguir isso antes, você pode, mas nós vamos começar a construir esse plano, né, mirando bem longe, mirando junho, mirando 30 de junho de 2017. Porque, olha, de certa forma, você tem agora uma coisa concreta pela frente. A gente está falando aqui de 6 meses para trabalho duro, 6 meses carregando pedra, essa é a ideia, 6 meses carregando para que a gente possa chegar para ter o reconhecimento de diamante na próxima convenção do início de julho. E essa é a estratégia. Porque um plano para mudar de vida, ele vai começar, começa agora com essa decisão de você estar conosco aqui hoje, ele começa agora, e ele vai ser alicerçado nos níveis iniciais do plano de carreira e consolidado no seu nível de diamante, mas um diamante robusto, um diamante com lateralidade, um diamante com fábricas de bronze. E essa é a proposta. E aí vocês estão vendo aqui em cima esse mapinha onde está assinalado ali janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Paramos em junho. Por que paramos em junho? Porque a nossa meta... Nós vamos trabalhar esse plano para que ele acontecer. A gente está trabalhando agora com o mês de janeiro, que é o mês da decisão. E qual é a decisão? A decisão é chegar a diamante. Essa é a decisão. A decisão é janeiro. Dia 2 de janeiro, eu já sou diamante, maravilha. Então a tua decisão qual é? A tua decisão para quem já é diamante é chegar a triplo. Mas eu estou falando aqui com a maioria. A tua decisão é chegar a triplo. É isso mesmo. Já é diamante, é chegar a triplo. Já é esmeralda, é chegar a duplo. E botar 50, 100 pau no bolso por mês. Essa é a ideia. Mas, Edinaldo, está começando a empresa agora. Isso, e esse é o diferencial do nosso negócio, o fato de estar começando. Então, janeiro é o mês da decisão. Janeiro, Edinaldo, está doendo. Eu sempre digo isso, né? Está doendo, vai passar. Vai passar, me lembro, eu já ouvi essa história, meu pai sempre me confirmou isso quando eu era pequeno, que eu deitava, sentia as dores na perna de noite, né? E eram umas dores, que dor terrível no joelho, nas canelas, aquilo dos... E meu pai dizia, meu filho, não, fica tranquilo que isso... Eu não sabia se era verdade ou se era mentira, mas ele dizia que eram as dores do crescimento. E vai doer. Vai doer porque muitas vezes você não vai ter informação coerente para poder... É verdade, você também é novo. Vai doer porque é novo para você também. Vai doer porque a estrutura está começando. Vai doer porque tem muita novidade nesse processo. Mas janeiro, eu preciso... Você está dizendo que janeiro é o mês da decisão, mas eu já tomei a decisão lá atrás. Eu digo assim, você tomou a decisão lá atrás de começar. E janeiro é a decisão de continuar. É a decisão de continuar. E a decisão de continuar para esse plano de mudar de vida em 2017, ele vai ser consolidado no Start Show, nos dias 4 e 5 de fevereiro. E aqui vai um aviso muito importante, porque todos os seus frontais precisam estar nesse evento. Eu já disse para vocês isso, que o que move o dinheiro são os produtos, o que move os produtos são as pessoas, mas no multinível, o que move as pessoas são os eventos. O que move as pessoas são os eventos.
Então, esse é um negócio, eu digo, é um negócio para corajoso, e eu não vou mentira, esse é um negócio para quem tem coragem, esse é um negócio para quem está aperreado, esse é um negócio para quem vive lascado, esse é um negócio para quem não tem tempo, esse é um negócio para quem vive reclamando da vida, esse é um negócio para as pessoas de muita coragem mesmo, e competência de não negociar o preço, porque você tem 363 dias para mudar de vida, ou você muda ou você reclama. Ou você muda, ou você reclama. E daqui a 5 anos, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, quando você olhar e ver uma empresa como a nossa faturando 1 bilhão, faturando 2 bilhões, 3 bilhões, com centenas e milhares de consultores, como essa realidade, porque a Conteograma vai chegar, nós estando ou não no negócio, eu digo, mas essa é a chance que a gente tem de quando olhar para trás e falar assim, caramba, eu fiz parte disso, ou de olhar para trás e falar, meu Deus do céu, eu não fiz parte disso e continuo dobrando os meus joelhos, vivendo na ilusão do ano novo. Se esse negócio fosse fácil, todo mundo era milionário mesmo. Mas eu nunca vi, nesses 20 anos, um negócio tão simples como é fazer um multinível da Conteograma Magic. Você vai ser diamante. Abre aqui para mim o chat, Fernando. Abre aqui o chat para mim, Fernando. Olha aqui. Você vai ser diamante até 30 de junho. Eu quero ouvir isso aqui. Eu quero ler. Você vai ser diamante até 30 de junho de 2017. Faça sol ou faça chuva. Você não vai desistir até chegar. Você não vai desistir até chegar. Você vai imaginar agora, chegar no mês de junho, chegar em julho, você vai subir o palco da segunda convenção de julho, vai receber o seu PIN de diamante ou o seu PIN de duplo diamante, vai receber a chave do carro. Imagina a tua família te aplaudindo lá na plateia, você contando a tua história e dizendo o quanto foi difícil, mas que você chegou. Pensa você no teu discurso, no que você vai falar, pensa no abraço que você vai dar no teu patrocinador, pensa nos agradecimentos fazer para a tua linha ascendente, pensa no PIN sendo colocado na tua lapela, imagina o teu nome, a tua foto no fundo do palco, e lá, e você com título de diamante, ou de duplo diamante, ou de triplo, pensa nisso acontecendo nos próximos 180 dias, as pessoas te aplaudindo, as pessoas se emocionando com a tua história, é o que vai acontecer com você até o dia 30 de junho de 2017. Claro, o PIN e o cheque. O PIN e o cheque. É isso mesmo. É isso mesmo, Vitor. O PIN e o cheque. Mas a gente veja o seguinte, nós temos aqui janeiro, fevereiro. Janeiro é o mês da decisão de continuar. Fevereiro é o mês da decisão de a gente provar, porque nós estaremos lá no nosso evento, subindo no palco, e todos vocês que são fundadores, todos nós aqui que somos fundadores, estaremos lá. Todos nós aqui, fundadores, estaremos. O sponsor vai ser reconhecido, o prata, o ouro, o bronze, o esmeralda, todo mundo vai ser reconhecido, vai subir no palco de fundação da Conteograma Magic nos dias 4 e 5 de fevereiro aqui em São Paulo. Por quê? Porque se você quer chegar a diamante até 30 de junho, você precisa testemunhar esse processo. Você precisa testemunhar esse processo. Então, todos os esmeraldas e acima, também você vai poder pegar o seu ingresso com os esmeraldas e acima ou nos links Eventbrite, e nós vamos passar essa informação a partir de amanhã. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Você precisa chegar a... mas Edinaldo, mas veja, eu não tenho tempo. Será que eu tenho tempo? Eu digo, você tem tempo sim. Você tem tempo sim. Nós temos tempo. O nosso dia, o meu dia é igual ao dia de vocês. O meu dia é igual ao dia de vocês. Nós temos 24 horas. 24 horas. 24 horas. E a construção da mudança de vida em 2017, ele passa pela otimização do tempo que a gente tem. Porque esse negócio ele é construído na zona de conforto. Nós temos 2 tipos de zonas na nossa vida. A zona de trabalho, que é onde você ganha o que você já ganha hoje, e a zona de conforto, que é onde você usa para descansar, é a zona ociosa.
Se você tem hoje 2, 3 mil reais de salário e você trabalha das 8 às 19, das 8 às 18, você está ocupando a tua zona de trabalho. Então não dá para fazer essa zona de trabalho ser mais produtiva, mais rentável financeiramente. O teu plano de mudança de vida precisa ser construído no terceiro terço, porque o primeiro terço é o terço onde você dorme, o segundo terço do teu dia é o terço onde você trabalha, o seu plano A, e o terceiro terço é o terço mais ocioso, é o terço que a gente precisa otimizar, é o terço, e aí você tem 8 horas onde você vai dedicar para a tua família, a tua saúde, lazer, igreja, estudo, etc. E aí você vai tirar 2 horas para trabalhar o seu PNV 2017. 2 horas. Não tem desculpa. Ah, mas Edinaldo, é difícil. Difícil, peraí, difícil você viver duro feito um coco. Isso aqui é difícil. Você acha o quê? Dá trabalho ser rico? Imagina o trabalho que dá ser pobre. Vocês não imaginam o trabalho que é ser pobre. Vocês não imaginam o trabalho que é pagar as contas apertadinho. Vocês não imaginam o trabalho que dá empurrar a conta de telefone para frente. Vocês não imaginam o trabalho que dá ter que negociar mensalidade na escola do Israel. Dá muito trabalho ser... Gente, dá muito trabalho ser pobre. Dá muito trabalho. Então, se já que dá trabalho ser pobre, vamos trabalhar para ficar mais ricos? Ou pelo menos mais confortáveis? Vamos disso mesmo? Vamos trabalhar, pegar 2 horas, tio? Mas é mais fácil do que empurrar o dia a dia com a barriga. É mais fácil. E nós estamos apenas com 90 dias pela frente. Então, eu não estou falando para você dormir menos, eu não estou falando para você largar o seu emprego, eu estou falando, o teu plano, o nosso plano para mudar de vida, ele vai ser construído no terceiro terço. E sem abrir mão da igreja, do lazer, da saúde, da família, do estudo, 2 horas para o nosso negócio todos os dias. 2 horas. Sem desculpas. Mas, Edinaldo, mas para que eu vou fazer isso? Você vai fazer isso como sugestão? Claro, se você quiser, porque você será diamante até 30 de junho de 2017 antes. Mas, Edinaldo, eu tenho outras metas. Maravilha, vamos tratar outras metas depois com o Miguel. Você tem outras metas pessoais. Tudo bem, mas aqui eu quero tratar hoje da meta de chegar diamante logo. Porque a única forma de construir multinível, a única forma de construir conteúdo médico é rápido, é com momentum, é com velocidade, é com andar de bicicleta. Ninguém consegue andar de bicicleta devagarzinho, não funciona. É momentum, é impulso, é dessa forma. E quanto mais rápido você tiver resultado, quanto mais rápido você ouvir os nãos, quanto mais rápido você ultrapassar o vão da vontade de desistir, quanto mais rápido você ultrapassar os problemas que você vai enfrentar, quanto mais rápido você comparar a tua coragem, eu digo, mais rápido você vai chegar. Você será diamante. Eu não tenho dúvida, porque não tem desculpa. Nós somos os primeiros. Nós somos os primeiros. E por que diamante? Porque o plano de mudança de vida, para esse plano de mudança de vida, diamante é o início do topo. Diamante é a consequência da fábrica de bronze. E o dinheiro que o diamante te dá, o cheque que o diamante te dá, um diamante com lateralidade, mais os benefícios, mais esse resultado que você precisa construir, porque quanto mais resultado você tem, mais você vai patrocinar. Quanto mais resultado você tiver, mais as pessoas vão querer fazer esse negócio com você. É verdade, quanto mais informação você der, mais procurar para serem patrocinados. O início do topo, porque o início do topo da crença, é o início do topo do resultado financeiro, é o início do topo das recompensas, do reconhecimento. Mas, Edinaldo, não está fácil. Quem disse que ficar rico é moleza? Quem disse? E será que alguém contou alguma história? Porque eu digo, se fosse assim... Mas agora, nós temos os diferenciais, nós somos uma empresa, uma marca super conhecida. Você não tem dificuldade de patrocinar. A empresa está colocando tudo na frente. A empresa saiu com uma diferença aí de quase 4 meses para se preparar. Para quando a gente começar, o jogo de fato começa agora nos dias 4 e 5 de fevereiro. E o seu plano para a movida, ele começa hoje, ele vai ser construído na próxima segunda-feira, mas eu precisava dividir com vocês esse recado que é diamante, é o início do topo, é o resultado. Mas o que é? Eu estou falando de 80 mil pontos. Eu estou falando de 80 mil pontos. Mas, eu não vou conseguir 80 mil pontos.
Nós, então, esquece. Troca 80 mil pontos por 400 pessoas. Reginaldo, como assim? 80 mil pontos é a mesma coisa de 400 pessoas, 200 pontos. Mas, Reginaldo, 400 pessoas é muitas pessoas, então tá bom. Troca 400 pessoas, vamos supor aí, por 10 laterais. Isso. 10 laterais. Mas é verdade, é a mesma coisa. Você pode fazer essa conta de várias formas. Você pode fazer essa conta de várias formas. Você pode dizer que são 80 pessoas, são 400 pessoas. Você pode dizer que são 10 laterais. É verdade. 80 mil pontos, podem ser 10 laterais, cada uma com 8 mil pontos. Como é que você quer escrever isso? Você pode dizer que são 10 laterais, cada uma com 40 pessoas. É verdade. O diamante, ele funciona da mesma forma como a gente tivesse que a gente fosse comer um elefante. Não dá para comer um elefante inteiro, então corta ele em pedaços. Cuidado para você não achar que diamante é grande demais. Cuidado para você não achar que diamante é muita areia para o seu caminhãozinho, porque não é. Porque o teu caminhão é uma jamanta. O teu não é um caminhão de diamante, o teu caminhão é um caminhão para suportar diamante real, para carregar as recompensas do diamante real. Então, cuidado, porque eu disse para você, muda os teus pensamentos. Se você achar que diamante é difícil, vai ser difícil. Se você achar que é simples chegar a diamante, vai ser simples chegar a diamante. Escreva como você quiser. Você pode falar que é um grupo de 400 pessoas, ou dizer simplesmente que meu diamante são 10 laterais, cada lateral com 40 pessoas ativas. Robusto. E o seu plano, ele precisa começar pela crença. E aí é que vem, quando você começa aí, você percebe o dinheirinho que vem do diamante, é 10, é 20, é 30, é 40 mil. Imagina, é carro, é viagem, é isso, é mais segurança, é reconhecimento, aí vem a crença, quanto mais crença, mais tu patrocina. Você precisa chegar até 30 de junho. E nós não vamos largar o seu pé. Porque com as novidades, se vocês viram, alguns de vocês já devem ter visto o catálogo que foi lançado hoje. Imagina o plano de reconhecimento que vai ser lançado nos dias 4 e 5, a estrutura das pessoas que foram contratadas agora. Vocês imaginam o programa de expansão dos CDs, os novos funcionários, a nova estratégia de logística, estratégia de TI. Vocês imaginam o que está acontecendo, os lançamentos 17, o projeto de expansão internacional, o lançamento do Instituto Contém Gama Médica, o método, vocês estão tendo resultado hoje sem o método, e agora imagina no dia 4 e 5, que você vai conhecer o método da fábrica de diamantes. 80 mil pontos. O seu plano para mudar de vida começa aí, mas começa primeiro com os 200 pontos. Depois com a fábrica de bronze. E principalmente com foco no trabalho. Mas o que me leva a diamante é meu trabalho diário. Porque se eu sonhar em chegar a diamante, se eu sonhar no meu plano de mudar de vida, se eu só ficar olhando o meu PMV, eu não vou ter o resultado que eu preciso. E o que gera o resultado é o foco no trabalho, não o foco no resultado. Então, e como é que isso funciona? Porque se você entender que a menor parte do trabalho para chegar a diamante, né, qual é a menor parte? Vamos, se a gente pegasse o trabalho todo para chegar a diamante, nesse plano eu digo, qual é a menor parte? A menor que se chama convite, é a menor ação. Convite é a menor ação. E o seu plano para mudar de vida em 2017 vai estar dividido em três fases. De 3 a 5 convites por dia, um plano por dia, um patrocínio por semana. Foco na fábrica de bronze, de 3 a 5 convites por dia, um plano por dia, um patrocínio por semana no mínimo. Foco na fábrica de bronze para chegar a diamante. De 3 a 5 convites por dia, um plano por dia, um patrocínio por semana. Foco na fábrica de bronze para chegar a diamante. Essa vai ser a essência do nosso trabalho. Mas, Dinaldo, mas é difícil fazer isso. Difícil o quê? Estou falando de 2 horas por dia. Ou isso, ou a gente morrer duro, feito um coco, e passar de novo um perrengue na virada de 2017 para 2018? Nós temos à nossa disposição 363 dias, uma estrutura incrível para poder nos ensinar a construir esse negócio. E a gente vai achar difícil. Difícil é viver o mesmo ano 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes. De 3 a 5 convites por dia, um plano por dia, um patrocínio por semana. Na próxima segunda-feira nós vamos fazer aqui um show de scripts, um show de convidar todo mundo, é o que vai acontecer.
na conclusão desse plano que a gente vai fazer na próxima semana, um show de convidar de contatar e convidar. E aqui está a estratégia de 3 a 5 convites por dia, um plano por dia, um patrocínio por semana, foco na fábrica de bronzes como resultado diamante. Edinaldo, isso é muito trabalho é trabalhar de 8 às 18 para ganhar 2 ou 3 mil reais e correr o risco de ser demitido. Nós temos hoje aqui 12 milhões de pessoas no Brasil que estão buscando uma perspectiva de vida. E todos nós que estamos aqui hoje nessa sala a gente tem. Não estou falando que é fácil, não estou falando que é difícil, estou dizendo que existe um caminho. E esse é um caminho para corajosos como nós, pessoas como nós que não estamos, que desistimos de sobreviver e que estamos optando por viver a vida que Deus nos deu. De 3 a 5 por dia, um plano por dia. Mas eu vou convidar e as pessoas não vão entrar. Foco no trabalho. A decisão de entrar não é sua, de quem você convidou. De 3 a 5 convites por dia, um plano por dia, um patrocínio por semana. E esse é o processo, porque você precisa chegar a diamante até 30 de 6 de 2017 ou antes. Como? De 3 a 5 convites por dia. É assim mesmo. De 3 a 5 convites por dia. Faça a sua apresentação. Mostre o plano. Faça o acompanhamento. Você será diamante até o dia 30 de junho do 7. E nós vamos bater muito nesses eventos de treinamento, que a gente vai fazer agora, vai continuar na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário. Eu adoro esse poema, essa receita de Ano Novo, de Carlos Drummond de Andrade, e é um texto belíssimo. Ele diz o seguinte, nesse poema: para você ganhar belíssimo ano novo, cor de arco-íris, ou da cor da sua paz, ano novo sem comparação, como todo o tempo já vivido, mal vivido, ou talvez sem sentido, para você ganhar um ano não apenas pintado de novo, remendado as carreiras, mas novo nas sementinhas do vir a ser, novo até no coração das coisas menos percebidas, a começar pelo seu interior, novo espontâneo, que de tão perfeito nem se nota, mas com ele se come, se passeia, se ama, se compreende, se trabalha. Você não precisa beber champanhe ou qualquer outra birita, não precisa expedir nem receber mensagens, até porque planta recebe mensagens. Não precisa fazer lista de boas intenções para arquivá-las na gaveta. Não precisa chorar de arrependido pelas besteiras consumadas, nem parvamente acreditar que por decreto da esperança, a partir de janeiro, as coisas mudem e seja tudo claridade. Recompensa, justiça entre os homens e as nações. Liberdade com cheiro e gosto de pão matinal, direitos respeitados, começando pelo direito e gosto de viver. Meus amigos, para ganhar um ano novo que mereça este nome, você, meu caro, minha cara, tem de merecê-lo, tem de fazê-lo de novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. Muito obrigado a todos vocês.